Olá, segundo, tudo bem? Bem-vindos a mais essa videoaula, né? Aqui é o professor Genuíno. Nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado, né? A partir da introdução da oxidorredução. Na apostila, página 220, aula 22 e 23. E a gente começa nesse conceito vendo, né? O que é NOx, tá? Então, só para a gente relembrar o que é NOx, tá? Então, como nós vimos, né, o NOx ele é a carga que um átomo adquire ao participar de uma ligação química, né? Geralmente essa carga ela surge devido à transferência dos elétrons, né, pela diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ligados. Então nós sabemos que tem uma fila de eletronegatividade, um átomo que é mais eletronegativo do que o outro, né? Então essa diferença de eletronegatividade com os átomos ligados faça com que haja, né, essa diferença de carga entre eles. Então, além de saber que surgem essas cargas, né, nós também temos que entender que existe uma regra para calcular, né, o NOx, ou o número de óxido redução, tá bom? Então, vocês procurem essa tabelinha para quem não tiver, no caderno de vocês também possui, no caderno texto, né, de vocês possui, ou se vocês quiserem baixar na internet também é fácil de encontrar. Mas aqui então estão alguns critérios, né, para as cargas dos NOx, que eles acabam obedecendo regras. Para substâncias simples, compostas, onde nós temos NOx fixos, né? Quando são íons, os hidrogênios eles têm uma regra particular e o oxigênio também. Então, qual que seriam as cargas, né? Então, para substância simples, o NOx sempre vai ser igual a zero. Substância composta, a somatória da substância, a somatória do NOx, ele tem que dar zero, né? Alguns NOx fixos, família 1A mais 1, família 2A igual a mais 2. Alcalinos, alcalinos terrosos. Prata vai ser sempre NOx mais 1, zinco NOx mais 2, alumínio NOx mais 3. Quando nós tivermos íons e esses íons forem monoatômicos, então a carga desses íons ele é equivalente ao NOx, né? E quando eles forem poliatômicos, a soma da carga desses íons ele é equivalente ao NOx. Hidrogênio ele tem uma regra específica, né? O hidrogênio ele vale mais 1. Quando o hidrogênio? Quando o hidreto, né? Ele vai valer menos 1. Tá? O oxigênio também ele se encaixa nesse mesmo perfil. Ele vai ter o NOx fixo para menos 2, que é o NOx dele, né? Porém, quando ele for um peróxido, ele vai ter o NOx de menos 1. Tá? Então vamos utilizar a regra para a gente poder fazer esses exemplos aqui, né? Então eu tenho deste lado aqui, ó, o ferro, deixa eu pegar um espaço aqui. Eu tenho deste lado aqui, ó, o ferro, né, uma substância simples. Quando a substância é simples, o NOx então desse cara ele é igual a zero. Então aqui vai ser zero. A própria regra já dita, né, como que é isso aqui. E aqui no exemplo 2 eu tenho H2SO4, ou seja, né, o ácido sulfúrico, tá bom? Opa, que tipo de substância que é essa aqui? Isso aqui é uma substância composta, né? Observando a regra, a somatória desse NOx aqui, ela tem que ser igual a zero, ou seja, tudo isso aqui tem que dar zero. Agora, como que eu vou saber quanto que vale cada um desses caras aqui? Agora eu vou começar a seguir a regra. O hidrogênio possui regra? Possui, ele está como hidrogênio aqui. Então, como hidrogênio, ele vale mais 1, não é isso? Mais 1 vezes 2 é igual a mais 2. Tá? Então, o NOx desse hidrogênio é mais 2. O enxofre eu tenho regra? Opa, não tenho aqui nada dizendo sobre o enxofre, então vou pular o enxofre e vou direto para o oxigênio, né? Então, olha lá, o oxigênio ele tem regra? Tem. O oxigênio ele diz que é menos 2, né? Só que eu tenho 4 aqui, então ele vai ficar 2 vezes 4, 8 menos 8. Opa, se a somatória desse cara aqui, ó, tem que dar 0, então quanto que vai valer o meu enxofre, né? Então eu tenho 2 mais x menos 8 é igual a 0. Pessoal, uma equaçãozinha, né, de primeiro grau, facinho resolver, né? Eu posso trazer aqui para baixo para poder fazer a resolução, ou eu posso fazer aqui direto. Ou, literalmente, então, esse cara aqui, ó, ele tem que valer mais 6. Tem algum número aqui? Mais 6. Como eu estou descendo agora aqui, então eu divido e não multiplico mais. Mais 6 dividido por 1,
mais 6. Né? Olha só, 2 mais 6, 8, com menos 8 igual a 0. Então, o NOx de cada um desses caras aqui nós encontramos. Agora, vamos no exemplo de baixo. Peróxido de hidrogênio, tá? Opa, peróxido, ele tem regra? Tem oxigênio. Quando o oxigênio, ele é menos 2. Quando peróxido, ele vale menos 1. Então, opa, menos 1 ele vale aqui. Menos 1 vezes 2, né? Ele vai valer o quê? Então, menos 2. Ah, detalhe, é uma substância composta, a somatória tem que valer 0. Tá bom? Pessoal, o hidrogênio aqui também obedece regra. Ele está como hidrogênio, então ele vale mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Olha só, mais 2 menos 2, 0. Tá ok? Se não tivesse a regrinha do hidrogênio, era só fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui em cima. Tá bom? Colocar o x aqui para descobrir qual que é o valor, então, do meu hidrogênio. Tá? Então, com isso fica a introdução, né, aula 22 e 23, revista. Então, continuando agora, né, vamos falar sobre agente oxidante e agente redutor. Para isso, nós precisamos primeiramente entender, né, o que é uma reação de óxido-redução. Tá? Pare e pensa um pouquinho. Então, reação de óxido-redução são aquelas que envolvem transferência de elétrons entre espécies químicas. Tá bom? Então, nesse processo, ele vai envolver, né, com certeza, a variação do NOx das espécies, ou seja, dos elementos, envolvendo sua transferência. Tá? Também existe uma regrinha que nós vamos colocar aqui. Legal, então, olha só, vamos lá, então, lembrando desse processo aqui. Esse processo é o conceito, então, né, dos agentes oxidantes e agente redutor. Nós vimos, então, que a reação de oxidação são aquelas que envolvem transferência de elétrons, né, e elas podem sofrer duas ações. Uma ação de oxidação e uma ação de redução. Oxidação, oxidar, dar ou perder, doar elétrons. Né? Se ele doa elétrons, o NOx desse cara aumenta. Redução, reduzir, receber. Receber o quê? Receber elétrons. Né? Se ele recebe elétron, o NOx então desse cara ele diminui. Toda, né, ação de oxidação tem agente redutor e toda ação de redução tem agente oxidante, tá bom? Esses dois agentes, então, são muito importantes lembrar, né? Quem causa oxidação, agente redutor. Quem causa redução, agente oxidante. Bom, para fixar o conceito, vamos fazer um exercício, página 223, é o primeiro exercício, eu vou ler o enunciado. Eu coloquei as equações aqui no quadro, tá bom? Eu vou apenas ler o enunciado para a gente poder ter uma noção daquilo que vamos fazer. Em contato com o ar úmido, objetos de cobre podem ser lentamente recobertos por uma camada verde de carbonato de cobre, conhecido também por azinhabre ou zinabre, né? Um processo responsável pela cor característica da Estátua da Liberdade. Ou seja, é uma cobertura que vai sofrer, né, essa estrutura meio esverdeada, tá bom? Meio não, esverdeada mesmo. Então, as equações a seguir, essa aqui, ó, cobre, isso aqui não é um E, isso aqui é um parênteses, é a perninha do U. Cobre sólido mais oxigênio gasoso mais água, resultando em uma solução, né? Uma solução de hidróxido de cobre sólida. E aqui eu tenho hidróxido de cobre sólido, né? Gás carbônico ou dióxido de carbono gasoso, resultando em carbonato de cobre mais água líquida. Determine se são equações de óxido-redução indicando os elementos que sofrem oxidação e os que sofrem redução, bem como seus agentes oxidantes e seus agentes redutores. Tá bom? Então vamos analisar bem essas equações e vamos ver qual delas sofrem, né, óxido-redução, ou se as duas sofrem óxido-redução. Então, das reações, apenas, né, a primeira vai sofrer oxidação. Pessoal, observe que elas já estão estequiometricamente balanceadas, né? Eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, né? Isso aqui é resultado do balanceamento estequiométrico da equação. Tá bom? O que eu preciso fazer agora, então, é determinar quem está oxidando e quem está reduzindo.
tá? Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou identificar quais são os elementos que sofrem oxidação e redução. Então, olhando do lado de cá, eu consigo encontrar duas substâncias simples, né? Que elas passam, então, a compor uma substância composta, tá ok? Então, elas fazem parte agora de uma substância composta. Uai, então como é que você sabe que elas estão sofrendo, né, oxorredução? A água, na verdade, ela também está aqui junto. Porém, né, a gente sabe que, infelizmente, essas duas substâncias, elas têm NOx fixo. Então, fica mais fácil determinar que elas são as que estão sofrendo oxidação e redução. Agora, quem está sofrendo o quê? Vamos determinar através do cálculo, né? Como que eu faço isso? Obedecendo a regra. Cobre aqui, né, é uma substância simples no estado sólido, né? Qual que é, então, o seu NOx? O NOx da substância simples, ela é zero, né? Puxa vida, e agora aqui, qual que é o NOx dela? Vamos ter que determinar, mas primeiro vamos determinar dos outros ali, tá bom? Então, para que eu possa determinar agora qual foi, né, a mudança de NOx dele, se foi para mais ou para menos, eu vou precisar determinar primeiramente o total aqui, qual que é o valor, né, do NOx dessa substância composta. Substância composta, se nós olharmos a regra lá, nós vamos ver que a somatória desses caras aqui, ó, tem que dar zero, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou, de novo, obedecer a regra, né? Começo pela regra, que fica muito mais fácil iniciando pela regra. Afinal de contas, o cobre não está na regra. Então, vamos lá. O hidrogênio obedece regra? Sim, ele obedece regra. Quando o hidrogênio, né, ele é mais um, né? Olha só, mais 1 vezes 2, mais 2, né? Oxigênio obedece regra? Sim, ele obedece regra. Se ele não é um peróxido, se ele é oxigênio, então na regra fala que é menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4, né? Opa, então para dar zero aqui, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar então que o cobre ele seja mais 2 com mais 2, mais 4, menos 4, zero. Ou seja, qual que é a carga do cobre? Mais 2. Né? Já descobri então a carga do cobre. Com isso eu acabei também descobrindo a carga do oxigênio, né? Agora como é que eu vou fazer então? Opa, eu sei que aqui, ó, o oxigênio ele é uma substância simples, certo? Eu sei que aqui ele é uma substância simples. Se é substância simples, toda substância simples ele tem um NOx zero. Pessoal, gás O2 ele é uma substância simples, H2 é uma substância simples, né? Ferro é uma substância simples, cobre no estado sólido é uma substância simples, ozônio O3 é uma substância simples, o NOx deles é fixo em zero. Não é porque eu tenho oxigênio aqui, ó, em gás, né, que eu vou fazer aquela regrinha, oxigênio, então ele é menos 2 vezes 2, menos 4. Uai, mas e aí? Né? Quanto que tem que dar o NOx desse cara aqui? É isso? Ele não é um íon. Se ele fosse um íon, seria diferente, tá bom? NOx de substância simples é igual a zero. Opa, igual a zero, então quanto que vale aqui, ó? A gente acabou colocando mais 2 aqui, mas lembrando, né? É como se eu tivesse o 1 aqui, ó. Eu descobri o NOx na carga total. Qual que é o NOx na carga individual? 2 dividido por 1 mais 2. Tá ok? Por isso que ele fica mais 2. Qual que é a carga NOx aqui do oxigênio individual? Então, ó, ele é menos 2, né? Opa, e agora para saber quem está oxidando e quem está reduzindo? Lembra? Eu vou colocar o lembretezinho aqui, ó. NOx aumenta, oxida. NOx diminui, reduz. Quem oxida, agente redutor. Né? Quem reduz, agente oxidante. Então, olha só, vamos lá. Vamos olhar pela regrinha. Cobre está aumentando ou está diminuindo? Opa, cobre está aumentando, né? Está saindo de 0 para menos 2. Ou seja, então o cobre ele está sofrendo oxidação.
Se eu já descobri que um está sofrendo oxidação, obrigatoriamente o outro tem que sofrer redução. Pessoal, se um oxida, obrigatoriamente o outro reduz. A reação de oxirredução, ela tem que ter as duas condições, condição de oxidar e de reduzir. Então, se eu já descobri que o cobre está sofrendo a oxidação, obrigatoriamente ele vai ter que obrigar o outro, então, a reduzir, né? A sofrer a redução, tá ok? E olha, se ele está sofrendo a oxidação, então este cara aqui, agente, então o meu cobre, né, ele é o agente redutor. Com isso, né, o meu amigo oxigênio, o gás oxigênio, ele vai ser o quê? Agente oxidante, tá? Dúvidas, pode até marcar assim, ó, ele é a oxidação porque o NOx dele está aumentando. E este aqui é a redução porque o NOx dele está diminuindo. Olha só, dúvida, quer ver só? De 0 para menos 2, ele está diminuindo. De 0 para mais 2, ele está aumentando. Então, NOx baixou, oxidação. NOx baixou, redução. Né? NOx aumentou, oxidação. Com isso, determinei aqui, ó, quem está sofrendo oxidação, quem é agente redutor, né, dos exercícios, e determinei também quais são as cargas, ou seja, os NOx de cada elemento que está participando dentro da oxidorredução. Pessoal, já determinamos o número de NOx, né? Já vimos que uma reação de oxidorredução ela tem que ter alguém que faça a oxidação e alguém que faça a redução, né, obrigatoriamente. Eu preciso das duas condições, caso contrário, não é uma reação de oxidorredução. Já vimos que os números de NOx eles são relativos, né, às suas ligações químicas e estão interligadas ou têm a ver com a linha de eletronegatividade, né, a força de eletronegatividade de cada elemento dentro da ligação, né, desses compostos. Que os números, né, a quantidade de NOx, alguns obedecem regras. Seguindo as regras eu consigo determinar o número de cada NOx, né, o número de NOx de cada elemento dentro de uma substância composta. Substância simples também possui suas regras. E agora nós vamos ver agora a condição de balanceamento, né, de equações químicas de óxido-redução, tá bom? O que é o balanceamento, né? Então, o balanceamento nos ajuda a determinar, né, que a quantidade de carga de reagente ela tem que ser a quantidade de carga de produto. A quantidade, né, de elementos que eu possuo nos meus produtos tem que ser igual à quantidade de elementos que eu possuo nas minhas cargas. Como estamos falando de balanceamento, né, de equações químicas de oxidorredução, vamos também adotar o conceito de o número de elétrons que oxida tem que ser igual ao número de elétrons que reduz, tá? Então, isso que é o balanceamento, né, químico, de equações químicas de oxidorredução. Então, não é simplesmente a mesma quantidade de produtos ligado à mesma quantidade de reagente. Agora estamos falando de oxidorredução. Então, o número de elétrons de um lado tem que ser igual ao número de elétrons do outro lado, né? Os agentes oxidantes e agentes redutores têm que se equivaler em questão de número de elétrons. Vamos fixar através de um exercício? Então vamos lá, o exercício 1, né, na página 225, eu vou ler o enunciado, eu já coloquei a equação no quadro aqui para a gente poder ficar mais rápido. Né? Então ele fala assim, ó, em uma siderúrgica, para a obtenção do ferro metálico, acrescenta-se hematita, minério rico em óxido de ferro 3, né? E carvão dentro de um alto forno. Tem então, olha, o óxido de ferro 3 e o carvão dentro, né, de um alto forno. A reação entre os óxidos e o carvão produz o ferro metálico, né, ou seja, ferro sólido, e libera gás carbônico, tá ok? Letra A. Equacione a reação não balanceada descrita no texto. Opa, então, desculpa, né? Letra A, então, já está resolvida. Tá aqui a equação não balanceada, né, descrita no texto. Tá joia?
Então, óxido de ferro 3 mais carbono, né? Resultando em ferro metálico, tá? E gás carbônico, dióxido de carbono. Na letra B, ele pede, utilizando o método de óxido-redução, faça o balanceamento da equação descrita. Então, vamos agora balancear essa equação utilizando o método de óxido-redução. Tá? Eu vou apagar as letrinhas aqui e já vou fazer o esquema para a gente poder fazer o balanceamento. Então, vamos começar. Já coloquei aqui ó, os esqueminhas para a gente poder fazer o balanceamento. Então, ferro está saindo de ferro substância composta para ferro sólido, né? Substância simples. Então, peguei os dois. Ah, mas você não pegou o oxigênio por quê? Porque ele aqui está substância composta, aqui está substância composta. Se eu levar na lógica, né? O NOx desses dois caras são iguais, então não vai haver variação, tá bom? Porém, substância simples para substância composta. Nossa, vai haver variação? Sim, claro que vai haver variação. Tá bom? Então, por isso que eu peguei carbono com carbono e ferro com ferro, tá? Agora, vamos lá. Substância composta, somatória. Pessoal, para agilizar, eu já vou colocar os resultados se a gente fazer todo aquele esqueminha, tá? Então, eu já determinei aqui o número de NOx de cada um deles, né? Se vocês forem fazer as contas, né? Vão determinar, então, que o NOx do ferro inicial aqui é mais 3, ele vai para 0, ou seja, o NOx dele diminui, então ele reduz, né? De 0 aqui o carbono vai para 4, o NOx aumenta, então ele oxida. Agora, como que eu vou fazer o balanceamento? Né? Primeira coisa a fazer, eu preciso, então, achar o delta NOx da oxidação e o delta NOx da redução. Como assim? Então, calculei o delta NOx, né, para a oxidação e o delta NOx para a redução. Como que eu faço isso? Né? O NOx maior menos o NOx menor. Tá? Tanto para a oxidação como para a redução. Como assim? Olha só, então, qual que é o delta maior, né? O NOx maior no carbono? 4 menos 0, que no caso seria o NOx menor, vai ser igual a 4. E o mesmo eu fiz para o ferro. Né? Detalhe, para um átomo de ferro eu vou ter 3 elétrons. Como eu tenho 2 átomos de ferro, então eu tenho 6 elétrons. Tá bom? Agora é só jogar esses números aqui na equação. Fazendo o quê? Invertendo, né? Quem oxida recebe o valor da redução e quem reduz recebe o valor da oxidação. O número de elétrons. Ficando então assim, ó. 4, né? Óxido de ferro mais 6 carbonos. Agora eu vou balancear do outro lado. Pessoal, eu peguei os valores que eu encontrei nos delta NOx e eu coloquei nos meus produtos. Agora eu só vou colocar eles, balancear eles agora dentro dos meus reagentes para que eu tenha os mesmos números de elétrons. Tá bom? Então, como, olha, se eu tenho 4 ferros aqui, 2, deste lado aqui, então vou ser obrigado a ter 2 vezes 4, 8, né? Se eu tenho 6 deste cara aqui, né? Obrigatoriamente aqui eu também vou ter que ter 6. Com isso eu fico, né? Olha só, 2 vezes 4, 8. 8 do lado de cá, 8 deste lado aqui, né? 4 vezes 3, 12. Opa, eu tenho 12 oxigênio. Quantos oxigênio tem do outro lado? 6 vezes 2, 12. 12 oxigênio. Tá ok? Então, bateu. Carbono, eu tenho 6 deste lado de cá. 6 vezes 6, eu também vou ter a mesma quantidade de carbono do outro lado. Com isso, eu fiz o balanceamento por óxido, redução. Não é aquele por tentativa que nós aprendemos no bimestre passado. Eu vou dar uma limpada e deixar apenas o balanceamento. Com isso, a minha equação fica balanceada, né? Lembrando que eu utilizei as regrinhas para determinar o valor do NOx de cada substância, encontrar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor, né? Através do quê? Através do cálculo de óxido-redução para determinar quem está oxidando e quem está reduzindo. Com isso, eu fiz, né, o delta NOx do oxidação, delta NOx daquele que oxida, que é o NOx maior menos o NOx menor, e o delta NOx daquele que reduz. Certo? O que foi que eu fiz depois? Determinando esses valores, eu inverti, né, o cálculo do delta NOx da oxidação
eu coloquei então no elemento que estava oxidando, que estava reduzindo. E o da redução eu coloquei no elemento que estava oxidando. Né? Tendo esse balanceamento já no produto, eu só fiz o cálculo em relação aos meus reagentes, eu coloquei apenas os valores no meu produto, tá? Então, somente lembrando, se a gente analisar bem aqui, são todos os números múltiplos de 2. Ah, professor, eu posso simplificar então essa equação? Pode não, deve, né? Pronto, fica mais limpa, mais bonita, né? 2 óxidos de ferro 3 carbonos, gerando então 4 ferros, né? Olha só, 4 ferros sólidos. Na dúvida, o NOx desse cara aqui é zero, como nós vimos, né? Substância simples. E 3 gás carbônico ou dióxido de carbono, tá bom? Então, com isso, nós fazemos aí o balanceamento por óxido redução. Bem, vamos entrar agora então no conceito de pilhas, né? Então, o conceito de pilhas ele nos dá a demonstração de que um gerador ele transforma a energia que envolve-se dentro de uma reação de óxido-redução em energia elétrica. Então, é o aproveitamento dessa condição, né, de troca de elétrons que existe dentro da substância, dentro da solução, dentro da reação de óxido-redução, aproveitando-se em energia elétrica, uma reação espontânea. Tá? Então nós temos aqui uma representação, né, de uma pilha, dois beckers com eletrodos, né, positivo e negativo, tá? No caso aqui positivo e negativo, tá ok? Onde o elétron ele vai migrar sempre, né, do negativo para o polo positivo. Afinal de contas, se o elétron ele é negativo, ele é atraído pelo polo positivo, tá bom? Opa, então se ele está indo para o polo positivo, o que, que vai acontecer? Então o cara do A aqui, ele está saindo de uma condição, né, simples para uma condição iônica. Opa, o NOx dele então está aumentando, tá ok? Se o NOx dele está aumentando, NOx aumenta, esse cara então está sofrendo oxidação. Pessoal, então é simples, né? Se um sofre oxidação, obrigatoriamente o outro tem que reduzir. Na dúvida, olha só, ele está saindo de uma condição de íon, ou seja, uma substância que possui uma carga para uma substância de carga zero. O NOx dele está diminuindo, então esse cara está sofrendo redução, tá? É só a gente entender, né? Se um oxida, obrigatoriamente tem que fazer com que o outro reduza, né? Afinal de contas, o elétron ele está em transição, né? Ele está saindo da carga negativa e indo para o polo positivo, indo para a carga positiva. Então, ele está saindo de uma condição para outra. Se ele está migrando automaticamente, alguém aumenta e alguém reduz, né? Alguém perde. Se alguém perde ou alguém ganha, então alguém tem que reduzir, oxidar e alguém tem que reduzir, tá? Vamos fixar fazendo o primeiro exercício. Olha, aconselho sempre que nós formos fazer, né, um exercício de pilhas, é aconselhável a gente desenhar uma pilha, tá? Montar lá o esqueminha, os beckers com o eletrodo, não esquecer a ponte salina, por onde também migram os elétrons que estão excedendo, para poder manter a substância balanceada, tá bom? Para a gente poder indicar qual que é a posição do elétron de um lado para o outro, e assim saber quem é cátodo, quem é anodo, né? E também identificar quem aumenta e quem reduz, tá bom? Ou melhor, quem perde, né? Assim eu vou saber quem oxida e quem está reduzindo, tá? Então vamos lá, o primeiro exercício, página 228, o enunciado fala assim, ó, a ilustração a seguir, no caso esta aqui, né, representa uma pilha de cobre e prata, olha só, cobre e prata, né, então são a pilha que está pedindo no enunciado aqui, montada em um laboratório. Sabendo que durante o funcionamento dessa pilha ocorreu corrosão na lâmina de cobre, né, e depósito de metal sobre a prata, responda os itens a seguir.
Opa, olha só, gente, que interessante. Se houve corrosão, né, na placa de cobre, então essa placa aqui diminuiu, ó. Vamos dizer que ela ficou assim, ó. Né? Ela sofreu corrosão. Corrosão quer dizer, então, oxidou, né? Por outro lado, esse nosso eletrodo aqui, ele sofreu um aumento aqui, um acúmulo. Os elétrons que saíram do outro lado, ou seja, se os elétrons daqui migraram para cá, então o fluxo, né, do meu elétron, o próprio enunciado já respondeu, né? Se corroeu aqui e acumulou aqui, é porque o elétron está saindo, né, daqui para cá. Olha só. Não é isso? Tá? Ele mesmo já respondeu o enunciado qual que é. Ou seja, este cara, teoricamente então, né? Este cara então aqui, olha, ele é positivo e este cara aqui então é negativo. Tá? Porque o elétron ele corre para o lado positivo, né? Vamos ver lá o item A, o que, que ele pede. Qual o sentido do fluxo do elétron? Não precisa nem, né? Então, letra A, dentro do desenho a gente já respondeu, né? Letra A, deixa eu marcar aqui, B, C, vamos lá, letra A, qual que é o sentido? Então, o sentido ele está indo do cobre, né, para a prata, tá bom? Então, essa seria a letra A. Indique, na letra B ele pede, indique qual dos eletrodos é cátodo e qual dos eletrodos é anodo, descartando suas polaridades, tá bom? Opa, então vamos lá. Se esse cara aqui, ele tá saindo, o elétron tá indo pro lado de cá, então este cara aqui, ó, ele é polo positivo, então ele é o meu cátodo, né? Cátodo é a prata. E anodo é o cobre. Opa, deixa eu escrever certinho. O cobre. Tá ok? Bom, mas professor, como é que eu sei disso, né? Olha só, se ele fala, se o próprio enunciado ele fala, né, que os elétrons estão saindo do cobre para a prata, o elétron ele tem carga negativa, ele vai buscar aquilo que é positivo. Então, se esse cara é positivo, então ele é o meu cátodo, né? Se este cara é negativo, então ele é o meu anodo, tá bom? É só eu seguir o enunciado que eu vou determinar quem é quem, tá? Quem é cátodo e quem é anodo. Cátodo, polo positivo de cátion, né? E anodo, polo negativo de ânion, tá bom? Letra C. Indique a espécie química que sofre oxidação, né? E a que sofre redução. Opa, também está bem simples, né? Olha lá, o cara que está sofrendo corrosão, né? Ou seja, o cara que está perdendo, que está dando elétron, é o cara que oxida. Quem que é esse? Esse é o cobre. Então, oxidação está sofrendo o cobre. Se por um lado o cobre oxida, obrigatoriamente pelo outro, né, a prata ela tem que reduzir, ela tem que receber, ela está recebendo os elétrons. Olha eles aqui acumulados aqui, ó, né? Oxidação, oxidar, dar elétrons, está doando, está perdendo na plaquinha aqui. E esse aqui recebe, né? Redução, está acumulando na plaquinha, tá bom? Vamos fazer agora as demais letras, eu vou apagar aqui. Olha aqui, pessoal, letra D. Equacione as reações, a semi-reação, né? Reações de oxidação e de redução somando-os em seguida para obtenção da equação global do processo. Então, eu vou preciso fazer a semi-reação do cobre, a semi-reação da prata, para poder obter a reação global. Tá? Então, como que eu faço isso? Né? Olha, lembrando, então esse cara aqui, ele está oxidando, o NOx dele está aumentando. Se o NOx dele está aumentando, tem que partir de nada para alguma coisa, né? E neste caso aqui, ele é redução, ou seja, o NOx dele está diminuindo. Ele tem que partir de alguma coisa para algo menor. Vamos fazer isso? Então, se está oxidando, vai aumentar o NOx. Então, ele sai de substância simples, né? Metálica, para NOx 2, né, para carga de íon 2, cobre mais 2, recebendo 2 elétrons.
Por outro lado, né, a prata vai sair de íon prata mais um, né, com um elétron para prata metálica. Porém, eu tenho que levar em consideração que isso aqui tem que ser balanceado. O número de elétrons de um lado tem que ser igual ao número de elétrons do outro. Como assim, professor? Preciso colocar o número 2 aqui. Se eu tenho, então, duas pratas, automaticamente eu vou ter 2 elétrons e eu vou ter, então, duas pratas metálicas. Beleza? Balanceado. Agora é só montar a equação global. Como assim? Eu vou somar agora, né? Primeiramente, estão dos lados distintos da seta. Se são iguais, eu elimino. Opa, então este cara aqui é igual a esse, eu posso eliminar. Como é que vai ficar então a equação global? Fica assim então, cobre metálico, né? Mais duas pratas íons, formando o cobre iônico, né? Mais duas pratas metálicas, simples. Ok? Então essa é a equação global. Então letra D. Vamos agora para a letra E. Então, na letra D, na letra E, então fala assim: discuta o que ocorre com as concentrações de íons cobre mais 2, né? E os íons prata mais, durante o funcionamento dessa pilha. Então, já me antecipei, né, e coloquei, ó, então, devido à oxidação do cobre metálico, né? A concentração do íon cobre, ele vai aumentar. Já devido à redução da prata, do íon prata, a concentração desse íon, então, ele vai diminuir, tá bom? Oxidação aumenta e redução, NOx, diminui, tá? É só simplesmente poder representar também através desse simbolismo. Vou tentar colocar o F aqui, vamos ver se dá, né? Supondo que dentro da ponte salina há uma solução de cloreto de sódio, que é KCl, aquoso, indique o sentido de movimentação dos íons dentro dessa ponte. Então, pessoal, coloquei simplificado aqui, né? Vou até utilizar o desenho para a gente poder entender melhor. Então, os cátions, né, de cálcio, eles vão no sentido do cátodo, positivo no sentido do positivo, e o cloro, menos, né, os ânions de cloro, eles vão no sentido do anodo, menos atrás do menos. Por que isso? Para manter a solução eletricamente neutra. Olha, eu tenho uma migração de elétrons aqui, né? Os elétrons eles saem, né, da carga negativa e vão para a carga positiva. Então, para que a solução ela mantenha-se eletricamente neutra, para que eu tenha reação apenas nos meus eletrodos, essa ponte salina aqui, ó, onde fica a minha substância de cloreto, né, de potássio, o qual é hipoteticamente aqui colocado, ela vai fazer com que a substância mantenha-se neutra, pois afinal de contas os cátions e os ânions vão estar indo sempre no sentido dos seus dos seus cátodos e anodos. Cátion positivo vai atrás de cátion positivo. Ânion negativo vai para a solução de ânion negativo, pois as soluções elas vão estar perdendo essas substâncias. Então assim mantém-se, né, eletricamente neutra. E aí nós fizemos aí o primeiro exercício da aula sobre pilhas, tá bom? Dúvidas vocês anotem e questionem na próxima aula então. Por enquanto nós ficamos por aqui, ó. Um grande abraço para vocês.